Parece mentira, mas nós já chegamos à última lição deste trimestre. E sinceramente, eu não estou aqui sendo de qualquer forma apenas lisonjeiro. Eu não estou aqui apenas falando palavras ao vento, mas eu já estou com saudades desse trimestre. Foi um trimestre muito primoroso, um trimestre muito enriquecedor. Nós fomos acompanhados pelo mestre, pelo Gamaliel de nossos tempos, pastor Helenay Cabral, pelo livro de João. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, foi o tema deste segundo trimestre de 2025. E o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor. Pastor Helenay Cabral foi primoroso na condução deste trimestre. E nós estudamos 3 lições, contando com esta que nós ainda vamos estudar hoje, 3 lições espetaculares. Nós começamos com o Verbo se fez carne, com o título do nosso trimestre e um panorama sobre o Evangelho de João. Depois, o novo nascimento, o que significa o novo nascimento, a conversa de Jesus Cristo com Nicodemos. O comentário do pastor Helenay Cabral foi fantástico neste segundo ponto aqui. Depois, a verdadeira adoração. A mulher junto ao poço de Jacó. Mais um diálogo fantástico. Aliás, interessante que importantes lições foram extraídas de diálogos com Jesus. Primeiro, Nicodemos. Jesus falando sobre o novo nascimento. E o novo nascimento é uma doutrina muito cara para nós. Jesus conversando com uma única pessoa falando sobre uma doutrina tão cara. Jesus criando uma doutrina que hoje ainda nos acompanha e vai nos acompanhar até o fim. Depois, a verdadeira adoração. Jesus explicando para uma única pessoa, uma mulher ali à margem da sociedade, conversando com ela sobre a verdadeira adoração, onde deve se adorar ao Senhor. Jesus falando para a mulher também que ele era a água da vida. Então, 2 diálogos extremamente importantes e foram muito bem pontuados nesse trimestre. Na lição 3, na lição 4, nós falamos sobre Jesus, o pão da vida. Um outro título com o qual Jesus se denomina o pão da vida. O pão que é essencial para o povo judeu. Para o judeu não existe uma refeição sem o pão. O pão é um alimento essencial para a nossa vida. Jesus se colocando como um alimento indispensável para nós. Depois, a verdade que liberta. Também uma lição muito primorosa, o bom pastor e suas ovelhas. Jesus se colocando como um bom pastor. E aí nós falamos sobre as ovelhas, nós falamos ali sobre os diferentes pastos onde as ovelhas eram cuidadas, nós falamos ali sobre o aprisco das ovelhas, também tinha o aprisco de inverno, então nós trabalhamos muito bem aqui nesta aula, neste ponto que realmente foi muito significativo. Depois, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus Cristo falando que Ele é a ressurreição. E hoje, aliás, nós vamos falar um pouco mais sobre a ressurreição, mas Jesus já estava se intitulando como a própria ressurreição e Ele mesmo se deu à morte e Ele mesmo, pelo Espírito Santo, ressuscitou e continua hoje à destra do Pai. Depois, uma lição de humildade, quando Jesus faz a cerimônia do lava-pés. Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Muitíssimo importante. Jesus queria mostrar a humildade, Jesus queria falar sobre esse assunto com os seus discípulos. O que ele faz? Pega uma toalha, coloca nos seus ombros, pega uma bacia com água, um recipiente com água e vai lavar os pés um por um dos discípulos, para mostrar para eles que eles estariam ali para servirem uns aos outros, para ajudarem-se mutuamente. Uma das passagens mais emblemáticas, na minha opinião, é essa lavagem de lava-pés que está lá em João capítulo 13. Depois, o caminho, a verdade e a vida. As 3 portas ali do tabernáculo. A primeira porta, a porta que dava acesso ao pátio, a segunda porta que dava acesso ao lugar santo e a terceira porta que dava acesso ao santíssimo lugar. O caminho, a verdade e a vida, o nome das 3 portas. Jesus coloca ali como um santuário, que ele realmente é. O santuário, ele também é o sacerdote, ele também é o sumo sacerdote e ele também é oferta pelos nossos pecados. Jesus cumpre todas as ordenanças sacerdotais dessa maneira. Depois a promessa do Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo vindo
agora em definitivo, porque o Espírito Santo no Antigo Testamento ele vinha, fazia sua obra e voltava para o céu. Agora ele viria em definitivo, através de Atos capítulo 2. Aliás, Atos é o tema do próximo trimestre. Nós vamos encerrar o estudo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, e já vamos dar continuidade, já vamos para Atos dos Apóstolos. Terminada a obra de Cristo, agora a inauguração da igreja, agora a continuidade, agora continuamos acompanhando os apóstolos. Vai ser um trimestre fabuloso, com absoluta certeza, e você já está convidado, já está convidada para estar aqui no nosso canal para juntos nós trabalharmos nesse trimestre. Depois, a intercessão de Jesus pelos discípulos, uma das mais belas orações de Jesus. João 17, uma oração fantástica, a oração sacerdotal, a oração de amor, a oração de refrigério, a oração onde Jesus intercede por si, intercede pelos discípulos e intercede por aqueles que ainda viriam a salvar-se, ainda viriam a encontrá-lo como Rei e Senhor. Depois do julgamento, a ressurreição, a lição anterior, que nós falamos aqui inclusive sobre os erros jurídicos no julgamento de Jesus. Nós vimos aqui como que o julgamento de Jesus foi total e cabalmente fora da lei mosaica. E você é convidado para assistir a lição número 12. Se você não assistiu ainda, assista ela, revise ela, porque nós trabalhamos com esse importante tema, esse importante espectro do julgamento de Jesus. Aí vai falar sobre a ressurreição e hoje nós vamos ainda falar sobre a ressurreição, a renovação da esperança, que é a lição número 13. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra e nós vamos para a última lição do nosso trimestre. Lição 13. Renovação da esperança. Texto áureo. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 26. Verdade prática: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. A nossa leitura bíblica em classe, nós começamos lá na primeira lição e vamos terminar aqui na 13ª lição, sempre com a leitura bíblica em classe do Evangelho de João. Aqui hoje, capítulo 20, versículos 19 e 20, depois nós vamos para o capítulo 24, no versículo 31. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão, e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós já estamos recebendo o nosso primeiro tópico. Ele, com certeza, vai abarcar 3 subtópicos, porque é sempre assim que acontece. A nossa revista é dividida, nossa lição é dividida em 3 tópicos, e cada um dos tópicos subdivide-se em outros 3. A aparição de Jesus Cristo, paz seja convosco, primeiro subtópico. O registro das aparições de Jesus ressurreto, segundo subtópico. Preciosas lições, terceiro subtópico.
Jesus aparece após sua morte. Após a prisão de Jesus, os discípulos se dispersaram, fugiram, procuraram abrigo para si. Eles não queriam ser vistos. Os únicos que acompanharam os acontecimentos seguintes foram João e Pedro. Nós conhecemos bem a história e sabemos que João, que era o discípulo amado, e o nosso trimestre baseia-se em seu livro, em seu evangelho, ele, por amizade com o sumo sacerdote, teve o privilégio de ficar muito próximo de Jesus. Já Pedro ficou à distância. E Pedro tentou manter-se incógnito. Não queria ser percebido. Mas em vão, porque eles o reconheceram. Aliás, deixa eu aqui pontuar as 3 negativas de Pedro. Ele negou pela primeira vez a Jesus. Ele estava em um tribunal, ou próximo do tribunal, ou no pátio ali próximo ao tribunal, e ali estava acontecendo um julgamento covarde. Nós vimos isso na semana passada, como aliás, todas as prescrições da lei mosaica em respeito ao tribunal, em respeito ao preso, em respeito ao julgamento, todas foram quebradas. E nós vimos isso na lição número 12. Um julgamento cheio de contradições. As testemunhas não falavam coisa com coisa, as testemunhas não conseguiam chegar a um denominador comum, elas não conseguiam chegar a um denominador comum, elas não conseguiam falar conforme elas viram, porque na verdade, cá entre nós, elas foram infiltradas ali. Porque se fossem realmente testemunhas, elas com certeza fariam um relato e o relato de uma coincidiria com os das outras. Só que não foi assim. Foi um julgamento muito covarde. Bom, então ali estava o velho Pedro, sempre disposto a brigar. Calma, Pedro, disse Jesus quando esse decepou a orelha do soldado. Aquele valente Pedro agora estava ali, acovardado, com medo. Onde estava Pedro, aquele que decepou a orelha do soldado? Onde estava o velho Pedro, sempre com uma resposta na boca? Não, Senhor, tu não vai lavar meus pés. Se tu lavar meus... Não vai lavar meus pés. Ali na cerimônia do lavar pés, no capítulo 13, Jesus disse, olha, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro, não, então lava meus pés, lava a cabeça. Pedro era assim, de 0 a 80 em poucos segundos. Muito afoito para falar. Mas agora estava ali uma pessoa medrosa, que se escondia, que se esquivava. Em nada parecia o destemido Pedro. Nada. Parecia aquele que, chamado por Jesus, foi andar sobre as águas. E lá, andando sobre as águas, acabou temendo também e acabou quase submergindo e Jesus Cristo o salva. Pois bem, ali estava o Pedro acovardado. E sendo reconhecido, ele negou que conhecesse Jesus. A segunda vez que ele negou, ele saiu então daquele lugar ali atônito e foi para o vestíbulo. Outra vez ele foi reconhecido e, sem titubear, negou novamente, dizendo que não reconhecia aquele que estava sendo julgado. Mais do que negar, ele jurou que não conhecia Jesus. Mais do que um mentiroso, ali estava um dissimulador, um verdadeiro traidor. A terceira negativa de Pedro. Agora não era mais uma pessoa que o reconhece, mas um grupo que enxergava ele e logo se lembrou que ele sim estava ali com Jesus. Era um daqueles que estava com Jesus. Não o conheço, gritava Pedro. Não conheço esse homem. Quanta falta de sensibilidade. Quanta falta de altivez. Quanta falta de postura. Quanta falta de hombridade. E aí o galo cantou. E Pedro lembrou de que ele havia sido prevenido por Jesus, que negaria 3 vezes. E 3 vezes negou Jesus. Agora Pedro estava definitivamente arrasado. Ele traiu o mestre. Ele traiu o seu mentor. Ele traiu o seu amigo. E aí ele chorou amargamente. Com certeza, a sua consciência pesou. Ficou atormentado. Lembrou de todos os momentos ao lado do mestre. Talvez tenha passado um filme pela sua cabeça. Dos instantes que ele passou ao lado do mestre. E Pedro, Tiago e João, eles eram muito próximos de Jesus.
Eles, por exemplo, estavam ali com Jesus durante a sua transfiguração. Eles estavam com Jesus, por exemplo, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo. Pedro era um íntimo amigo de Jesus, um íntimo colaborador de Jesus. Pedro, Tiago e João. Aliás, nós vamos falar sobre Pedro no próximo trimestre, porque um dos personagens que nós vamos falar no livro de Atos, e o próximo trimestre ele vai compreender o livro de Atos do capítulo 1 até o capítulo 15, mais ou menos, e nós vamos falar sobre Pedro, vai ser um dos personagens do qual nós vamos falar. Bom, o dia após a morte de Jesus, o dia D após a morte de Jesus. Após a morte de Jesus, os discípulos recolheram-se. O pavor, o medo tomou conta deles. Eles estavam atônitos. O temor de serem pegos, o temor de serem castigados, porque eles tinham medo realmente, medo tétrico de serem castigados pelos judeus. E fez com que eles literalmente se escondessem. O temor, o pavor, o medo era tétrico. Eles ficaram extremamente apavorados, extremamente confusos, extremamente temerosos, porque eles também tinham medo de serem também entregues às autoridades romanas. Eles também tinham medo de serem entregues, de serem pegos pelas autoridades judaicas. Eles literalmente se esconderam, ficaram reclusos em uma casa em Jerusalém, com as portas e janelas fechadas. E agora? O que fariam? Para onde iriam? O medo congelou a ação dos discípulos. Estavam desnorteados. E enquanto durasse toda aquela atmosfera criada pela prisão, pelo julgamento, pela morte de Jesus, toda aquela atmosfera nefasta, enquanto durasse aquela atmosfera, eles não queriam sair dali. Precisavam de um abrigo seguro, para somente mais tarde eles decidissem o que iriam fazer. Os discípulos estavam encerrados em uma casa de algum conhecido ali na periferia de Jerusalém. Ainda por 40 dias, Jesus, após a sua ressurreição, fica na terra. Porém, agora ele já estava ressurreto. Agora o seu corpo já estava glorificado. Agora entrava nas casas, não precisava bater a porta. Ele entrava, passava pelas paredes, porque agora ele não tinha mais a limitação humana, ele não tinha mais a limitação de um corpo humano. Agora o seu corpo era glorificado. O seu corpo humano morreu na cruz, agora o seu corpo estava glorificado. 11 vezes ao todo, Jesus aparece, mas somente aparece para pessoas salvas. E isso é muito emblemático e nos mostra que quando ele voltar às nuvens, somente os salvos irão ter a certeza da sua chegada. E esses serão levados em corpos transformados, corpos glorificados, até as nuvens para encontrarem-se com eles. Jesus volta ao céu e a sua partida é contemplada por um grupo seleto de fiéis que, atônitos, testemunham a ascensão de Jesus e são advertidos por 2 anjos que diziam que aquele que eles estavam vendo subir iria descer novamente. E essa descida nós estamos esperando com grande expectativa, com grande alegria. A visita ao túmulo de Jesus. Maria Madalena foi a primeira a chegar ao sepulcro já vazio. Está lá em João capítulo 20, versículo 21. Era o primeiro dia da semana. Ela então leva a notícia a Simão Pedro e João. De novo, Pedro e João. Os dois que haviam acompanhado, um bem mais de perto, o outro bem mais de longe, acompanhado o julgamento de Jesus. Agora os dois saem em disparada até o túmulo. Os dois corriam juntos, porém João foi o mais veloz. João chegou antes ao túmulo. João olha para dentro, mas não adentra o sepulcro. Está lá em João capítulo 20, versículo 5. Pedro chega no seu calcanhar. Pedro chega logo em seguida e entra no sepulcro. Pedro sempre afoito, entra no sepulcro. Está lá em João capítulo 20, versículo 6. João, que ficara do lado de fora, após ver Pedro entrando, também resolve entrar. Até então parecia um sonho tudo aquilo.
ele, João, estivera ao pé da cruz, quando Jesus fora crucificado. Inclusive, João recebe de Jesus um pedido muito especial, para que cuidasse de Maria. E ele, a partir de então, tornou-se uma espécie de tutor para a mãe de Jesus. E mais tarde, quando ele foi lá para Éfeso, ele leva Maria consigo. Bom, agora João já estava dentro do túmulo vazio. O mestre não estava mais ali. Então ele creu que o Senhor havia ressuscitado. Está lá em João capítulo 20, versículo 9. E aí os dois tornaram para casa. João 20, versículo 10, mostra que os dois voltaram para casa. Os dois discípulos, ainda atônitos por tudo o que estava acontecendo, foram embora. Porém, Maria Madalena ainda ficou ali, sozinha, pranteando a morte de seu mestre. E ela resolve dar uma espiadinha ali no túmulo, talvez ainda não acreditando que estivesse vazio. E nessa hora não estava mesmo vazio, porque ali no lugar onde Jesus deveria estar, estavam dois anjos sentados, um na cabeceira e outro aos pés. Maria é questionada por eles sobre o seu choro. E ela responde para eles que era por causa da ausência de Jesus. Ela pensava que haviam roubado o corpo de Jesus. Maria Madalena não estava pensando, imaginando a ressurreição. Não imaginava que o Senhor houvesse ressuscitado. Ao tirar a cabeça de dentro do túmulo, vira-se e viu um homem e pensou que fosse o jardineiro. Lembre-se, o túmulo estava em um jardim, em uma propriedade particular, foi um lugar muito próximo ali de onde havia acontecido a crucificação. E ela então interage com aquele suposto jardineiro, pedindo que, caso tivesse movido o corpo de lugar, devolvesse a ela, para que ela voltasse a sepultá-lo. Quando o homem lhe chama pelo nome, ela percebe estar falando com o próprio Jesus ressurreto. Provavelmente ela tenha tentado um diálogo com Jesus, porém ele não poderia conversar naquele momento. Não poderia, mas pede que ela divulgasse para todos a sua ressurreição. Maria sai imediatamente, com certeza, correndo para espalhar a maravilhosa notícia da vitória de Jesus sobre a morte. Isso me lembra, inclusive, aquela mulher samaritana que, após falar com Jesus, ali no Poço de Jacó, ela sai correndo pela cidade para espalhar a todos as boas novas e a todos que ali estavam um profeta. Bom, quais são as 11 aparições de Jesus? Primeira aparição está lá em João, capítulo 20, versículos 10 ao 18. Era a madrugada do primeiro dia da semana, o domingo da ressurreição. Ele aparece para Maria Madalena. Ela relata o seu encontro com Jesus ressurreto. Ela é desacreditada pelos discípulos. A segunda aparição, lá em Mateus 28, versículos 8 ao 10. Domingo da ressurreição. E ele aparece para as mulheres que voltavam após o encontrarem o sepulcro vazio. E Maria Madalena estava com elas. Ou seja, elas vão para falar com os discípulos, para falar sobre o túmulo vazio, e Maria Madalena dá notícia para os discípulos que não aceitam, que não reconhecem, que desacreditam, que não entendem que Jesus Cristo está ressuscitado. Então existe ali uma certa dúvida. A terceira aparição, lá em Lucas capítulo 24, versículo 34, ainda no domingo da ressurreição, e aparece para Pedro. Veja, aqui já tem 3 aparições e todas elas no domingo da ressurreição. Todas as 3, mas tem uma quarta que também acontece no domingo da ressurreição. Está em Marcos capítulo 16, versículo 12, e aparece para os 2 discípulos no caminho de Emaús. E ali aparece, conversa com eles expõem o que aconteceu, Jesus se faz como alguém que não sabia o que estava acontecendo, e eles começam a falar. Depois Jesus toma a palavra e começa a pregar para eles, e para até convencer eles que tudo o que estava acontecendo naquele momento já estava prescrito. E ali, quando Jesus chega numa casa, ele faz de conta que vai adiante, ele faz menção que vai adiante, e eles pedem para Jesus ficar com eles ali na casa, e Jesus então toma o pão
Eles dão esta honra para Jesus tomar o pão, com certeza para fazer uma oração, e quando Jesus parte o pão, ele se dá a conhecer aqueles discípulos e desaparece dali, ainda no domingo da ressurreição. A quinta aparição ainda é no mesmo dia, no domingo da ressurreição, agora já à tardinha. Está em Marcos, capítulo 16, versículo 14, e também em João, capítulo 20. E aparece aos discípulos reunidos em uma casa ali em Jerusalém. Aquela casa que estava com as janelas fechadas. Aquela casa que estava com as portas fechadas. Mas janelas fechadas, portas fechadas não impediram que Jesus as atravessasse e entrasse ali para falar com eles. Tomé não estava nessa ocasião. Mesmo ouvindo posteriormente o relato daqueles que presenciaram a aparição de Jesus, Tomé não acreditou. E nós lemos ali na nossa leitura bíblica clássica que ele disse que queria tocar na ferida de Jesus, queria tocar em Jesus para realmente acreditar que era Jesus que estivera ali. E chama muita atenção essa descrença de Tomé, vinda exatamente de uma pessoa que era seguidora de Jesus, que acompanhou os seus passos, que ouviu os seus ensinamentos. Esse era Tomé. A sexta aparição aparece no outro domingo, uma semana depois. Está lá em João, capítulo 20, versículos 26 a 31. Uma semana após a aparição anterior. Bom, deixa eu fazer uma pausa aqui. Muitos teólogos, eles entendem que Jesus, ele escolheu o domingo para tornar a aparecer porque queria santificar esse dia como o dia do Senhor. Então muitos teólogos afirmam que a partir de então o sábado deixa de ser o chamado dia do Senhor e o domingo, já que Jesus ressuscitou nesse dia, então passa a ser o dia do Senhor. Mas na verdade não existe um amparo escriturístico para isso. E aqui eu faço um grifo meu. Devemos nos santificar todos os dias como servos do Senhor. Bom, então Jesus aparece aos discípulos reunidos e agora Tomé estava ali. E Jesus, sabendo que Tomé havia declarado tudo aquilo, convida Tomé a tocar em seus ferimentos. Tomé, então, ele acredita. Mas recebe de Jesus uma repreenda muito grande. Jesus repreende Tomé. Tomé recebe uma repreenda muito grande da parte de Jesus. Jesus diz para Tomé: você creu porque você tocou. Agora, bem-aventurados, mais felizes são aqueles que não tocaram, mas creram. A sétima aparição, João, capítulo 21, versículos 1 ao 14. Ele aparece a 7 discípulos que estavam pescando no mar da Galileia. Jesus estava na praia à espera deles. Eles não haviam pescado nada ainda. E Jesus aconselhou então que a rede fosse lançada à direita do barco. E eles fizeram como Jesus havia falado, sem saber que era Jesus. E a pesca, então, foi extremamente abundante. Uma pesca extremamente generosa. E ali, quando chegam na praia, Jesus prepara para eles uma refeição. Aí eles conhecem a Jesus. Já pensou? Uma refeição preparada na beira da praia, peixes, pão, ali esperando os discípulos. Chegando da sua viagem, chegando de uma jornada de uma noite em alto mar, e ali comendo uma refeição preparada pelo próprio Mestre. Que privilégio! A oitava aparição está relatada em Mateus capítulo 28 e 18, depois em Marcos 16. E ali Jesus faz a sua grande comissão. E chegando-se, Jesus falou-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. A nona aparição está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Ele aparece a mais de 500 irmãos em um lugar desconhecido. A décima aparição de Jesus está também relatado na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Ele aparece a Tiago, o seu meio-irmão. A 11ª aparição de Jesus já está agora no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6 a 11. É a ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras. E antes de subir, Jesus falou sobre eles, sobre o Espírito Santo,
que eles receberiam a virtude do Espírito Santo. Interessante que 2 anjos estavam no túmulo, falando com Maria, quando eles falam para ela, perguntam por que ela estava chorando, e agora 2 anjos, eles acompanham a subida de Jesus e dizem para aqueles que estavam ali como espectadores daquela maravilhosa cena que Jesus, que estava subindo, um dia iria descer. As aparições de Jesus depois da sua ascensão. Ele apareceu para Estevão, está lá em Atos 7, Estevão viu o Filho do Homem junto ao trono de Deus, quando estava sendo apedrejado até a morte. Apareceu para Paulo na estrada de Damasco e ali Jesus, ele proclama Paulo como também um apóstolo seu, e aparece para João em Apocalipse 1, versículo 10 ao 20, quando João vê o Filho de Deus, vê o grande, maravilhoso e majestoso Jesus. A nossa segunda parte, o segundo tópico, a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. O medo deu lugar à esperança, a tristeza deu lugar à alegria, esperança e alegria. Novamente nós devemos pontuar que Jesus apareceu aos seus discípulos, posteriormente somente aos seus discípulos, somente aos salvos depois que ele ressuscitou. Apareceu somente aos salvos. Isso nos faz entender melhor o fato que diz respeito à sua primeira volta em glória, que acontecerá muito em breve, onde somente os salvos terão a oportunidade de subir aos céus em um corpo glorificado. O medo dos discípulos, o medo, o pavor, o transtorno deles, com todas aquelas aparições de Jesus, deu a eles um ânimo, deu a eles uma alegria, deu a eles um reforço espiritual, deu a eles a certeza absoluta, convicta e restrita de que Jesus subiu e hoje está à destra de Deus. Eles viram Jesus subir, eles viram Jesus ascender, eles viram Jesus Cristo ressurreto, eles falaram com Jesus Cristo ressurreto, eles comeram de uma refeição que Jesus Cristo ressurreto fez para eles, eles receberam as instruções de Jesus Cristo ressurreto, eles receberam a grande comissão de Jesus Cristo ressurreto, eles receberam a ordem de ir para todo mundo pregar o evangelho de Jesus Cristo ressurreto. Eles viram Jesus Cristo subindo aos céus, eles viram a ascensão de Jesus, e isso para eles foi fantástico, isso para eles foi um divisor de águas. Agora a igreja seria inaugurada, agora a igreja seria inaugurada em Atos 2, e eles totalmente revestidos, aparelhados, agora iriam dar prosseguimento à obra de Jesus Cristo. A obra foi completa, a obra de Jesus Cristo foi completa. Agora a igreja, o corpo de Cristo, o corpo espiritual de Cristo continuava, e eles estariam agora plenos e absolutos para trabalhar nesta nova ordem, nesta nova dimensão, a nova dimensão do reino de Deus. Nós vamos trabalhar mais isso ao longo do próximo trimestre, que vai versar sobre igreja. A terceira parte, o terceiro ponto, o terceiro tópico, a aparição de Jesus, convicção fortalecida, as dúvidas dissipadas, fortalecimento da fé, fortalecimento da esperança. Nossa esperança não está baseada em achismos. A nossa esperança não está baseada em suposições. A nossa esperança não está baseada em superstições. Está sim baseada em fatos concretos e absolutos. Fatos abundantemente registrados pela palavra de Deus. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, nós não teríamos salvação. Nós não teríamos condições de expiar nossos próprios pecados. Ele fez isso, a expiação pelos nossos pecados, com a sua morte na cruz. Sua morte foi definitiva para a nossa salvação. Por ela fomos salvos. E sempre será salvo aquele que aceitar seu sacrifício por todos nós. A nossa esperança está baseada na morte de Jesus Cristo, porque nos salvou, e na ressurreição, para mostrar que ele venceu a morte, para mostrar que ele hoje está à destra de Deus,
para mostrar que Ele hoje está em um lugar onde nós também estaremos, porque Ele assim definiu, Ele assim falou, Ele assim prometeu. Nossa esperança também reside no fato de um dia nós irmos nos encontrar com Ele. Ele foi para junto do Pai e nós também estaremos juntos dele, porque Ele quer que nós estejamos juntos de si. Nossa esperança é despertada ao sabermos do túmulo vazio, ao lembrarmos do túmulo vazio, ao espiarmos o túmulo vazio junto com Madalena, junto com Pedro, junto com João, ao lermos relatos das suas aparições, dessas 11 aparições que nós relatamos aqui, e confiar na sua promessa de que Ele nos quer junto de si. Nossa esperança é autêntica. Nossa esperança é muito bem fundamentada. Nossa esperança é a sua vinda, que vai acontecer muito em breve. Muitíssimo obrigado a você. Foi um prazer, foi uma alegria ter a generosidade da sua audiência aqui conosco. Você ter nos acompanhado durante essas 3 lições. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E quero renovar o convite para que você esteja conosco também agora no 3º trimestre. Aqui na minha estante já estão ali as revistas, as caixas da CPD estão ali também, de onde nós tiramos revistas, já estamos fazendo ali a nossa logística para a entrega das revistas e nós vamos acompanhar juntos. Nós vamos acompanhar juntos aqui pelo Ensino e Palestra cada uma das 13 preciosas lições que vem por aí. Se o seu sininho ainda não estiver ativado, ative ele. Se o seu sininho ainda não estiver ativado, ative ele. Se você ativou o sininho, mas mesmo assim não recebe as notificações do canal, desative e ative novamente para que você tenha as notificações. E vamos juntos para mais um trimestre. Vamos juntos para mais 3 meses de um estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.